Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quarta-feira, que parece uma sexta, né? Hoje, véspera de feriadão, então a galera já tá naquele clima, né? Já tá dando aquela sede estranha, de vontade de tomar aquele gelinho, enfim. Mas vamos aqui atualizar as informações do nosso Vascão e tem uma notícia muito importante em relação ao jogo contra o Botafogo, né? Existe a possibilidade desse jogo acontecer em Cariacica. Alguns jornalistas chegaram a informar que o jogo estava confirmado em Cariacica. A informação, pelo menos, que eu tenho é que ainda não está confirmado, mas existe sim essa possibilidade e a gente vai falar sobre isso. E também vamos falar do jogo Vasco-Flamengo, né? O clássico no Maracanã. O Flamengo vai iniciar as vendas de ingressos na próxima terça-feira e você vai ter informações sobre isso aqui nesse vídeo também. Antes, é aquilo, né? Rapidinho eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou um like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da PagBet. No comentário fixado tem o link, você clica, é direcionado lá para fazer o seu cadastro e a partir de um realzinho você já pode começar a dar os seus palpites lá na PagBet. Tem eliminatórias rolando, né? O Brasil joga amanhã, por exemplo, nas eliminatórias e você pode dar o seu palpite nesse jogo lá na PagBet. O link está aqui no comentário fixado. Lá você tem saque e depósito rápido via Pix, chat humanizado 24 horas por dia, as melhores cotações do mercado e claro, né? Acertou, tá pago. O link tá aqui no comentário fixado. Bom, vou começar falando aqui da base forte, né? 2 jogadores do Vasco foram convocados para o Mundial Sub-17. Então o Vasco terá 2 representantes aí no Mundial Sub-17. O atacante Ryan, que já jogou no profissional do Vasco, né? Fez até um gol no Campeonato Brasileiro, na partida contra o Internacional. Com o Ramon Dias, o Ryan não vem sendo muito aproveitado, né? Até pela idade, né? O Ryan tem apenas 16 anos, então o Ramon Dias fez o certo de não queimar etapas. Voltou com o Ryan para a sua categoria de idade e não vem sendo mais utilizado no time profissional, até porque o Verratti também chegou e está dando conta ali do recado. Mas o Ryan foi convocado para a seleção sub-17 e além dele, o goleiro Felipe Gabriel, que constantemente é convocado, né, para seleções de base. É um goleiro que o Vasco bota muita expectativa no futuro, tem tempo que o Vasco não revela um bom goleiro, né? E as fichas do Vasco agora estão aí no Felipe Gabriel, que na base vai sempre muito bem e é goleiro de seleção brasileira. Então, 2 convocados aí da base vascaína para o Mundial Sub-17, o atacante Ryan e o goleiro Felipe Gabriel. Vamos falar de clássico agora aqui, Vasco e Flamengo, a partida Vasco e Flamengo que vai acontecer, deixa eu confirmar o dia aqui certinho, né? A data desse Vasco e Flamengo é no dia 22 de outubro. Domingo, dia 22 de outubro, 4 da tarde, Vasco e Flamengo. Na verdade é Flamengo e Vasco, né? Porque o mando é do Flamengo, o Vasco vai ser visitante nessa partida, mas a divisão de ingressos será meio a meio, né? Assim como foi no primeiro turno. Então, meio a meio, setor sul para a torcida do Vasco, setor norte para a torcida do Flamengo e os setores laterais ali, leste e oeste, mistos, né? As torcedores dos 2 clubes podem utilizar o espaço. E o Flamengo informou que a venda dos ingressos vai começar no dia 17 de outubro, na próxima terça-feira. E já temos aqui os preços. Setor visitante para a torcida do Vasco, R$ 70. Leste superior, R$ 100. Leste inferior, R$ 120. Oeste inferior, R$ 140. Lembrando que o mando é do Flamengo, o Flamengo que estipula, né, os preços dos ingressos. Então é isso, né? Vamos lotar o nosso setor. Eu acho que o Vasco vai enfrentar o Flamengo agora num outro momento, né? No jogo do primeiro turno, onde o Vasco perdeu por 4-1. Era o pior momento do Vasco na temporada, o time totalmente em crise, a torcida sem paciência com o Maurício Barbieri, a torcida já querendo a demissão do treinador. Sem dúvida foi o pior momento do Vasco na temporada, aquela derrota para o Flamengo. O Vasco agora tem condições de responder, né? E de conseguir 3 pontos no Maracanã contra o Flamengo. O Vasco agora vive um momento melhor, né? Um momento menos conturbado, apesar de ainda estar na zona do rebaixamento, mas desde que o Ramon Dias chegou, o Vasco tem um aproveitamento
de time de meio de tabela, pelo menos, né? O segundo turno, o Vasco está na 6ª colocação, então vem numa campanha aí de recuperação e o Vasco tem condições de vencer o Flamengo no Maracanã e vai precisar muito do apoio da torcida, né? Então já fique de olho aí, terça-feira começa a venda, já vamos comprar esses ingressos, esgotar ali o setor do Vasco e também comprar os ingressos ali para os setores mistos, né? Para fazer número também, fazer barulho, para o Vasco jogar com o apoio da sua torcida. Vasco e Flamengo, ingressos começam a serem vendidos na terça-feira. E tem outro clássico, né? Que inicialmente está marcado para o dia 5 de novembro, que está dando uma polêmica danada. É o jogo Vasco e Botafogo com o mando do Vasco. O primeiro jogo, o jogo do primeiro turno foi o mando do Botafogo e foi realizado no estádio Newton Santos e não teve nem torcida do Vasco, né? Porque o Vasco estava punido ali pelo SJD, o Vasco não podia nem levar a torcida visitante. Então o Botafogo jogou no seu estádio com a capacidade 100% ali para os torcedores do Botafogo. O jogo agora do segundo turno é o mando do Vasco e o Vasco, na teoria, poderia exercer em São Januário, mas tem alguns probleminhas que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo e existe a possibilidade do clássico Vasco e Botafogo ser realizado no estádio Kleber Andrade em Cariacica. O Vasco já começou a conversar ali, né? Sondou o governo do Espírito Santo para poder levar esse jogo para Cariacica, o jogo que está marcado previamente para o dia 5 de novembro. E agora eu vou te explicar os motivos para que o Vasco esteja pensando em levar esse jogo para Cariacica. A partida vai acontecer no dia 5 de novembro, que é dia seguinte à final da Libertadores, que vai acontecer no estádio do Maracanã. Então o estádio do Maracanã ainda vai estar entregue à Conmebol. Então o jogo não pode ser realizado no estádio do Maracanã. O estádio de São Januário tem ali uma limitação da Polícia Militar que não recomenda clássicos em São Januário. Apesar de Vasco e Botafogo ser um jogo bem tranquilo, é um jogo sem histórico de confusão. As torcidas confraternizam, assistem juntas em alguns momentos, né? Enfim, é o clássico mais tranquilo do Rio de Janeiro. É o clássico onde a família vai tranquila, enfim, não tem confusão no Vasco e Botafogo. Então, São Januário, na minha visão, poderia perfeitamente receber Vasco e Botafogo, assim como recebeu recentemente. Mas, nesse momento, por uma determinação do BEP, São Januário não pode receber. Com o Maracanã entregue a Conmebol e São Januário sem poder receber clássicos, o Vasco tem que procurar um outro lugar para levar esse jogo. E o Vasco está estudando aí levar para o Kleber Andrade em Cariacica. Porém, a informação que a gente tem é que a prioridade do Vasco é que o duelo seja realizado no Rio de Janeiro. O Vasco quer jogar no Maracanã, vai tentar jogar esse jogo no Maracanã. Se não conseguir no Maracanã, vai tentar a liberação da Polícia Militar para que o jogo aconteça em São Januário. E aí, se não conseguir Maracanã e não conseguir São Januário, o Vasco vai se ver sem saída, né? E vai ter que levar o jogo para o Espírito Santo. Bom, tomara que o Vasco consiga, né? Se resolver, consiga botar esse jogo pelo menos em São Januário. Inclusive foi uma promessa, né? Quando São Januário foi liberado, foi uma promessa do CEO do Vasco, que todos os jogos o Vasco faria no seu estádio, né, no Rio de Janeiro, ou em São Januário ou no Maracanã, enfim. Então a intenção, pelo menos do Vasco, é que esse jogo aconteça realmente no estádio de São Januário. Mas existe sim a possibilidade de acontecer em Cariacica, então vascaínos aí do Espírito Santo, já fiquem de olho, né? Acompanhe aqui o canal Machão da Gama, que tendo mais informações a gente vai trazer aqui. Tamo junto! Conto com o seu like, vou me despedindo, deixa o seu like, se inscreva, bom feriado a todos, saudações, até a próxima, fui!